região centro-norte fluminense tinha a seguinte indicação em um mapa do século XVIII: sertão ocupado por índios brabos. Esse território era habitado pelas tribos indígenas Coroados, Puris e Coropós. Designada como Sertões do Macacu, o esgotamento de ouro das jazidas de Minas Gerais provocou o deslocamento de garimpeiros contrabandistas para esses sertões no final do século XVIII, em busca de ouro nos rios Negro, Grande e Macuco. O contrabandista mais conhecido foi Manuel Henriques, conhecido como Mão de Luva, que descobriu ouro nesses rios, acarretando o povoamento da região. A coroa portuguesa perseguiu e prendeu esse contrabandista, concedeu datas de terras minerais aos que ali desejassem se estabelecer e instalou um centro administrativo para fiscalização e coleta do imposto do quinto do ouro. Iniciava-se com essa medida a ocupação oficial dos sertões do Macacu, hoje região centro-norte fluminense. Com o esgotamento de ouro nesses rios, os fazendeiros substituem a lavra pela agricultura e novas datas de terras são distribuídas pela coroa portuguesa, estimulando o povoamento da região. Cantagalo erigida a vila e nos boqueirões entre as montanhas vão se instalando portugueses provenientes de Açores, da Ilha da Madeira e igualmente mineiros, expulsando os indígenas Coroados, Puris e Coropós. O cultivo do café se impõe como cultura dominante em Cantagalo, que experimentou um surto de progresso extraordinário em sua história. Uma área de terras se desmembra de Cantagalo para dar origem a Nova Friburgo em 1820 e estabelecer um projeto pioneiro de núcleo colonial abrigando colonos suíços. Os cafezais se espraiam pela magna Cantagalo em regiões que no futuro serão os municípios de Santa Maria Madalena, Carmo, Duas Barras, São Sebastião do Alto, Barra Alegre, Trajano de Moraes, Bom Jardim, Macuco, Cordeiro, entre outros. Surge uma aristocracia rural, os barões do café, sendo o mais próspero deles Antônio Clemente Pinto, o primeiro barão de Nova Friburgo. Clemente Pinto chegou em Cantagalo na década de 1820 como sesmeiro. Tornou-se um dos maiores cafeicultores da província fluminense, com mais de 10 fazendas, imensos latifúndios distribuídos pela magna Cantagalo. Até o advento do trem, o café saía dessas fazendas carregado em tropas de mulas, em bruacas de couro, conduzidas por tropeiros. Porém, as péssimas condições dos caminhos pela qual passavam as tropas acarretavam muitos danos ao café, com enorme prejuízo aos fazendeiros. Um desses caminhos era a Serra da Boa Vista. A passagem dos tropeiros pela vila de Nova Friburgo concorreu enormemente para o seu desenvolvimento. Porém, o barão de Nova Friburgo, que produzia em suas fazendas a maior parte do café dessa região, resolveu melhorar o sistema de transporte para aumentar o seu lucro. Investiu na linha férrea e naquele que seria o grande fator de desenvolvimento da época: o trem, o cavalo de ferro, a Maria Fumaça, como era chamado à época. Falar de ferrovia em Friburgo, para quem como eu vivenciou o trem aqui em nossa cidade, esse trem que passava por toda a sua extensão, desde Muri até Conselheiro Paulino, até Rio Grandina, bem da verdade, é falar com tristeza. Não se entende por que a ferrovia foi radicada em tantos ramais brasileiros a partir de 64. Em Friburgo foi em julho de 64. O trem representou muito em termos de desenvolvimento da região. O trem era exatamente aquele elemento que alavancou a economia da região por longos e longos anos, desde da sua chegada aqui em 1873 até a sua extinção em 1964. Isso me fez, com saudade, buscar escrever sobre o trem. Eu comecei a pesquisar sobre ferrovia, eu me interessei pelos movimentos de preservação ferroviária, existem vários deles no Brasil, faço parte de alguns, e pesquisei bastante
sobre a era do vapor. O meu livro, O Apito do Trem, ele exatamente resgata a história, é um misto de ficção e realidade, resgatando a história de um operário aposentado que era apaixonado por trem. Eu conheci muitos deles, muitos dos apaixonados por trem, na minha infância e juventude. Era um hábito esse pessoal ir até a estação rodoviária, que hoje é a prefeitura, observar quem chegar, olhar atentamente a locomotiva nos seus detalhes, conhecia os maquinistas, conhecia os apitos que os identificavam, daí eu ter dado o título ao meu livro de O Apito do Trem. Enfim, a ferrovia fazia parte, o trem era um elemento inserido na vida friburguense. A perda do trem foi significativa em todos os aspectos. Foi um número significativo, eu repito, de pessoas que foram deslocadas, que trabalhavam na então Rede Ferroviária Federal, foram deslocadas para várias outras cidades e, claro, isso gerando problema para essas pessoas. E os usuários do trem, quer fossem, né, passageiros ou aqueles empresários que despachavam suas cargas e outros que recebiam cargas, a perda foi significativa, foi muito grande. O trem deixou saudade, o trem teve um peso muito forte no desenvolvimento e na vida da cidade, deixou saudade. E para nós que gostamos de trem e que estamos tentando, por todos os meios, fazer com que sua memória seja preservada, aqui em Friburgo a gente pouco tem disso, da memória não só do trem, como da própria história, da sua cultura, da sua arquitetura, que lamentavelmente se perde por ano, vários prédios aí que, ao invés de serem tombados pelo patrimônio histórico, são tombados por picaretas e máquinas. Depois de inaugurado o primeiro trecho, a malha ferroviária subiria a serra, passando por Nova Friburgo, cortando todo o centro-norte fluminense. Percorria as inúmeras fazendas do Barão de Nova Friburgo, recolhendo café em localidades onde atualmente são diversos municípios. O prolongamento do trecho entre Cachoeiras de Macacu e Nova Friburgo, da Estrada de Ferro Cantagalo, foi iniciado em 1870 por iniciativa de Bernardo Clemente Pinto Sobrinho, o segundo Barão de Nova Friburgo. Esse trecho seria inaugurado em 18 de dezembro de 1873, com a presença do imperador Dom Pedro II. Além de beneficiar o escoamento do café das fazendas de Cantagalo, a estrada de ferro gerou muitos empregos em Nova Friburgo. Facilitou igualmente a viagem de doentes que vinham desde o início do século XIX a Nova Friburgo se convalescer da tuberculose. Acreditava-se naquela época que o clima frio e seco das montanhas favorecia a cura dessa doença. Referindo-se a Nova Friburgo, o Almanac Lammert de 1875 reportara: essa nova estrada de ferro, desde a sua inauguração, funciona com regularidade, fornece condução cômoda todos os dias aos doentes que procuram restabelecer a sua saúde em um clima semelhante aos melhores da Europa. Nós estamos aqui na estação ferroviária de Rio Grande, como era conhecido Rio Grandino na época em que o trem por aqui passou. A importância do trem na história de Nova Friburgo é muito grande mesmo. A primeira ferrovia brasileira, que foi inaugurada em abril de 1854, chamada a Barão de Mauá, pelo Irineu Evangelista de Souza, ela deu uma nova faceta à parte de transporte de pessoas e carga no Brasil. Um dos sócios do Barão de Mauá, do Irineu Evangelista, era o Antônio Clemente Pinto, foi o primeiro Barão de Nova Friburgo. Nessa
visão de dinamismo e de avançar o país, ele construiu o primeiro trecho daquela que foi a 4ª ferrovia brasileira, a Estrada de Ferro de Cantagalo. Esse trecho vindo de Porto das Caixas, que é a região de Itaboraí hoje, até Cachoeira de Macacu, que é a base da Serra de Friburgo. Um trecho de 37 quilômetros, que foi construído em tempo recorde. Em 6 meses, o Barão teve concluído esse primeiro trecho de ferrovia. Qual era o objetivo? Ele era um dos mais ricos homens do Império. Antônio Clemente Pinto, o primeiro barão de Nova Friburgo, ele chegou a estar entre os 4 homens mais ricos do Império Brasileiro. Ele tinha na região aqui de Cantagalo e de Friburgo cerca de 17 fazendas, onde a produção de café era enorme. Eram cerca de 5.500.000 pés de café. Toda essa produção era transportada em lombo de burro, de Cantagalo até Porto das Caixas, em Itaboraí, que de lá ia de balsa para o Rio de Janeiro. Então, esse transporte ocorria de Cantagalo até o Rio, aí em 12, 13 dias. De Friburgo até Porto das Caixas levava uns 4 dias. Com a ferrovia, no momento em que ela chegou a Friburgo, em 1873, já aí com o Bernardo Clemente Pinto, filho do Antônio Clemente, esse, o segundo barão de Nova Friburgo, ela chegou em 1873 e essa viagem de Friburgo até a corte passou a ser feita, porque dali, indo de balsa, né, passou a ser feita em pouco mais de 4 horas. Então, o avanço que isso trouxe à região em todos os seus aspectos, não há como medir. O trem foi, não só na região de Friburgo, de Cantagalo, um impulsionador do progresso. Todas as regiões do mundo, já que a máquina a vapor, né, surgida lá em 1825, ela representou um avanço extraordinário no que se refere a transporte.